Então, vim para cá há 21 anos, sou psicóloga, psicanalista, acadêmica a vida toda, não é? Nunca deixei a sala de aula e também, depois que eu iniciei a clínica, nunca mais parei a clínica. Estou encerrando o meu pós-doutorado. Eu acredito que, na sequência da vida acadêmica, eu cheguei ao final, mas não ao final dos meus estudos, não. Quer dizer, nessa sequência lógica, não é? Enquanto acadêmica, eu estou chegando ao fim, mas tem muita coisa para fazer ainda, e sempre me perguntam, agora você vai parar? Eu falo, gente, não dá para parar de estudar, né? Muita coisa nova acontecendo, e realmente eu gosto, é muito prazeroso. Então, fazer o que a gente gosta é realmente muito bom. Pela segunda vez, não consecutiva, mas fui eleita presidente da Associação de Psicanálise do município do Rio de Janeiro. A primeira vez foi em 2009, depois o ano passado. Então, me sinto feliz por esse retorno, por essa confiança e do povo carioca, e muito feliz realmente por estar aqui. E essas rodas, gente, aconteceram, elas começaram de uma necessidade minha na pandemia de ter o que fazer, não é? Eu já faço pouco, mas eu queria fazer mais. E comecei a chamar os meus amigos, gente, vou lançar a ideia para a PUC, o que vocês acham? Topa, vamos fazer junto? E realmente o grupo que nós começamos em 4, hoje é um grupo de 27 colegas dos mais variados locais, não é? De diferentes áreas do conhecimento, e que nós estamos aqui extremamente contentes em promover, em trazer essas discussões, essas reflexões para momentos tão difíceis pelos quais nós estamos passando. Então, depois dessa breve apresentação, eu gostaria de chamar a Duda. Olha, hoje aqui, do nosso grupo, nós temos 2 decanos. Um dele é o professor Isnar, a outra é a professora Lurdinha. E, do outro lado, nós temos uma jovenzinha. Então, hoje, olha que coisa sensacional, né? 2 lados, não é? 2 olhares extremamente diferentes, vivendo o mesmo momento, mas com um arcabouço teórico imenso dessas 2 grandes amigas, tá? Então, muito obrigada a todos vocês, e a Duda para suas apresentações. Boa noite, gente. Muito obrigada, Sônia. A gente agradece também o espaço servido aqui pela PUC. Eu sou Eduarda Febroni, eu tenho 19 anos e eu faço Direito na PUC-Rio, sou graduanda do 2º período de Direito. Eu estou aqui na roda desde 2020, quando eu era uma estudante de ensino médio, então eu sou muito fã da iniciativa, acompanho a roda desde então, e é sempre muito bom falar para as pessoas aqui na roda. Além de estudante de Direito, eu sou pesquisadora também, e as minhas pesquisas elas se concentram nas relações de poder e de cultura também aqui do Brasil. O meu foco principalmente é em estudos latino-americanos, estudos raciais e estudos nacionais brasileiros. E falando de amor, eu tive a oportunidade de fazer no meu projeto de iniciação científica, quando eu era estudante de ensino médio, um artigo sobre poliamor. Então, eu me sinto muito confortável para tratar de amor, ainda que nova, né, ainda que jovem,
E eu acho que a roda, assim, vai ser muito interessante, vai ser muito produtiva para todos nós, para a gente poder aprender e para a gente poder dialogar, assim, sobre amor, que durante esses tempos pandêmicos a gente precisa bastante. Muito obrigada, Duda, para a investigação científica, né, gente? O olhar científico, ele é fantástico. Quando a gente descobre essas pérolas, né, que ficam muitas vezes escondidas, longe do acesso da academia, né? Mas ela veio através de um colega que a conhecia, e desde então essa investigadora social está aqui com a gente e cada vez compondo mais e mais e mais, e fazendo mais e mais e mais. Então, Duda, nos seus 19 anos, já pensando na transitoriedade amorosa em tempos pandêmicos online, e já escrevendo, e isso daí dá muita esperança para que a gente venha todas as segundas-feiras aqui. E, para iniciar a noite, iniciar suas apresentações, a minha amiga, a Duda fala aqui do Rio de Janeiro. De onde, Duda? Eu sou da Baixada Fluminense, de São João de Meriti. De São João. E a Lujinha está lá no interior de São Paulo, lá na minha terra, lá em Marília. Então, Lourdes, para suas apresentações, seu boa noite e seu início de fala. Boa noite a todos. Eu venho de uma área diferente, quer dizer, nem sei se eu venho, se eu ainda estou passando por essa área ou não, né? Mas a minha área realmente é educação, onde eu trabalhei por cerca de 50 anos, né? Porque, vendo aí a idade da Duda, eu tenho 4 vezes e um pouco mais a idade da Duda. É o outro extremo. Então, fui professora primária, fui professora universitária, fiz uma carreira junto à Unesp, onde eu obtive meus títulos de mestrado, doutorado, livre docência, sempre na área de educação e administração escolar. E achei que estava completamente fora dos debates, das discussões, e eis que a minha amiga de longuíssima data, a Sônia, vem e tenta me tirar do meu ostracismo. E como é que eu iria dizer não para a Sônia? Como? Mesmo que eu quisesse, ninguém consegue falar não para a Sônia. Acho que vocês conhecem, né? Então, já participei de algumas rodas e aqui estou eu para participar de mais esta roda. E nas transitoriedades da vida, nas mudanças de rumo, hoje eu sou estudante novamente. A partir da minha idade, eu resolvi voltar para os bancos escolares, à distância, claro, mas eu estou cursando uma graduação em teologia, voltando, então, aos bancos escolares. E eu acho que tudo isso se junta na minha fala, né? Na minha fala de uma professora duplamente aposentada, de uma pessoa com as suas raízes fincadas aqui no interiorzão de São Paulo, em Marília, uma senhora, horrível senhora, mas uma senhora, mãe de 4 filhos, infelizmente um falecido, avó e bisavó. Então, é a bisavó que vai falar um pouco hoje, né? Então, inicialmente, eu quero, com tudo isso, né, eu tão fora um pouco dos padrões da roda, eu quero agradecer muito a PUC, que me permitiu estar aqui ao lado da Sônia, ao lado da Duda.
Agradecer, então, a PUC, agradecer muito a Sônia e aos outros cirandeiros aí que eu conheci indiretamente, né, os nossos cirandeiros, e a vocês que estão acompanhando, a vocês todas que estão acompanhando. Então, quero realmente agradecer a todos. E tentar refletir um pouco sobre a questão da transitoriedade. E eu vou começar pensando como se nós estivéssemos conversando com algum amigo perto, próximo, e aí as coisas que a gente diz, isso passa. Tem paciência, vai dar certo. Tudo vai ficar bem. Confia, espera. Amanhã é outro dia. Quem de nós já não disse alguma dessas expressões ou ouviu essas expressões? Quantas vezes elas são usadas? Quantas vezes nós as ouvimos? Mas, ao final, o que há entre todas essas expressões? Entre todas essas expressões está exatamente presente a ideia de transitoriedade. A ideia do que é passageiro, a ideia do que é fugaz. É a concepção de movimento em que nós estamos todos embrenhados cotidianamente. E com isso, nós relativizamos os problemas, nós relativizamos as dores, nós minimizamos as frustrações e, ao mesmo tempo, nós somos tomados de medo. De medo por quê? Porque igualmente transitório é o bom, o belo, a felicidade. Tanto a dificuldade é transitória, como o sucesso é transitório. E nós, mergulhados até o pescoço, nesse aqui e agora, quase odiamos a incontornável transitoriedade. Por quê? Por que tão rápido? Por que passou? Por que acabou? A incontornável transitoriedade. Ocorre que a transitoriedade faz parte da nossa humanidade. Nós, enquanto humanos, enquanto pessoas, nós somos finitos, nós somos transitórios, nós somos passageiros. Mas dói a gente se ver assim. E agora, então? E no momento que nós vivemos? Nesses últimos anos que nós vivemos? Assolados por um vírus invisível e poderoso. Aí a transitoriedade se tornou um tema do momento. Mas será que a transitoriedade é tema do momento? Será que ela é um tema atual? E aí, o que pensar? Pensar que o nosso olhar mal atinge o horizonte. Nossa memória é curta. Nosso olhar, mesmo com os nossos óculos maravilhosos, bifocais, multifocais, enxergamos pouco. Agora, se nós alargarmos o nosso olhar, se nós usarmos os olhos das ideias, as ideias têm olhos, sim, e elas nos fazem enxergar. Então, se nós usarmos os olhos das ideias, nós chegaremos a outros tempos e a outros horizontes. No mínimo, pode-se dizer que a transitoriedade
é histórica, mas ela é também filosófica e ela é também teológica. Vou trazer 2 trechos aqui. Vou começar pela Sagrada Escritura, do livro Eclesiastes. O livro Eclesiastes começa com a seguinte expressão: ó suprema fugacidade, tudo é fugaz. Tudo é fugaz. Ó vaidade das vaidades. O que é vaidade? O autor do Eclesiastes, que não sabemos exatamente quem é, fala-se de Salomão, do rei Salomão, mas não é certo, há dúvidas, não é? Então, o autor do Eclesiastes é um homem observador da vida e crítico da realidade do seu povo escravizado. Ele vai analisar a vida e vai perguntar qual o caminho para a felicidade. Ele também é um pregador, não é apenas um escritor, é um pregador. E nas suas pregações, ele desmonta as ilusões que a sociedade apresenta, como de felicidade, riqueza, poder, ciência, prazer, status social, trabalho. Tudo é fugaz. Tudo é fugaz. E para o autor, como também é um teólogo, viver o momento presente é encontrar Deus na vida. Mas para viver o momento presente, o homem deve trabalhar. E algo que é extremamente atual, ele vai dizer, o autor vai dizer, impedir o homem de trabalhar é roubá-lo, é matá-lo. Fique em casa. Fique em casa. Então, antes de Cristo, esta é uma denúncia de uma sociedade injusta. E o autor vai dizer, esse é um pecado teológico. Deus dá a vida e os homens a roubam. A mensagem do Eclesiastes é um convite para destruir e construir. Destruir as falsas concepções de Deus e da vida e construir uma concepção de vida como dom gratuito de Deus, para que todos vivam com justiça e fraternidade. Precisávamos perguntar, onde a justiça, onde a fraternidade nos nossos dias? A transitoriedade, sim. A fugacidade, sim, está presente. Mas vou dar um salto. Vamos saltar daqui para a Grécia pré-socrática. Na Grécia pré-socrática, Heráclito de Éfeso vai dizer: tudo passa, tudo flui, tudo é temporal. Essa seria a máxima que resumiria uma das primeiras elaborações filosóficas que se conhece a respeito da ideia de tempo. Feita, então, por Heráclito de Éfeso. Por isso, compreendido, esse autor, esse filósofo, é compreendido como arauto dos historiadores modernos. E é algo estabelecido como conhecimento que é dele a famosa frase que diz: não se pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Na segunda vez, o rio já não é o mesmo. Ele já passou. Isso é a transitoriedade, é a norma de tudo. A lei fundamental é o movimento e a transição. Tudo se inicia e tudo acaba. Tudo que nasce, morre. Nascimento e morte são limites inultrapassáveis.
Mas vamos dar um outro salto. Já fomos entre os hebreus, antes de Cristo, na Grécia, antes ainda, e agora vamos desembarcar no século XX, com alguém que eu acredito que é muito conhecido de vocês, muito melhor conhecido de vocês do que meu. Vamos pensar no conceito de transitoriedade de Freud. Quando ele escreve em 1916 o texto intitulado A Transitoriedade. Então, após vivenciar a Primeira Guerra Mundial. Então, Freud relata um encontro anterior à guerra com um jovem poeta. Esse trecho está, assim, solto, repetido, em quase todos os textos que eu li sobre transitoriedade. Quase todos, não vou dizer todos, porque eu não li todos, mas quase todos passam por esta passagem, né? Então, o autor relata um encontro com um jovem poeta, que, embora admirasse a beleza que o cercava, ele não se alegrava com ela, porque a ideia de que aquela beleza desapareceria, que aquela beleza estava destinada à extinção, o entristecia. Então, em sua epistemologia, a transitoriedade é algo temporário, mas que nem por isso deixa de marcar uma mudança. Freud descreve, então, duas visões para o caráter transitório das coisas. A perspectiva pessimista do poeta, que entende que a transitoriedade do belo implica em sua desvalorização. E uma perspectiva otimista que propõe que a transitoriedade confere valorização. Vejam bem esses opostos: desvalorização e valorização. Acredito que estamos passando por esses dois opostos neste nosso momento, nestas nossas circunstâncias tão mutantes, tão imprevisíveis. Então, a partir dessa reflexão, Freud expõe que a guerra retirou o mundo de suas belezas e ainda despojou-nos de muitas coisas que amávamos e revelou a fragilidade de tantas outras que acreditávamos sólidas. Se ele colocasse data de 2022 nessa publicação, estaria perfeito. Estaria perfeito. Pois é, pois é. E nestes dias em que nós estamos imbricados, parece que temos razão ao considerar a transitoriedade como tema do momento. É notável que também nossos dias escancararam a fragilidade do ser humano e dos seus modos de vida. Pois essa pandemia tirou do esconderijo o que alguns insistiam em esconder. Os sofrimentos e o cenário pandêmico nos fez estabelecer relações diferentes com o nosso próximo, com os nossos familiares, com o nosso trabalho. Tornou-se inegável negar a morte. Levou-nos, ao mesmo tempo, a vivenciar o luto de formas novas. E posso dizer isto por experiência pessoal. O luto que nós vivemos neste cenário é um luto diferente. Porque antes dele, nós fomos roubados da convivência familiar. Fomos roubados, acho que isto o mais doído de tudo,
fomos roubados nos momentos finais de despedida de nossos entes queridos. Não pudemos velar os nossos mortos. E nossa amorosidade teve que se fazer nova. Essa nossa amorosidade, o nosso jeito de amar, teve que ser diferente. Independente do tipo de amor. Amorosidade é a capacidade de amar. Seja um companheiro, um marido, um amigo, um filho, um pai. Mas a nossa capacidade de amar foi posta à prova. Roubou-nos muito do que amamos e mostrou-nos quão efêmeras eram inúmeras coisas que nós considerávamos imutáveis, das quais nós tínhamos segurança. É assim para todos sempre. Não. Sempre é muito tempo. Nunca é muito tempo. E aí nós nos dispusemos a recuperar lugares que pensávamos apagados na memória. E emotivamente, muitas histórias pontuam as nossas conversas, recheadas de lembrança. Histórias familiares. Vivo muito isto, porque nós não queremos abandonar os nossos mortos. Essa atitude, na verdade, manifesta uma grande resistência. Poderia ser pensada como uma forma de aceitação do luto e de manter vivas as amorosidades familiares. Mascarados, isolados, cada qual no seu quadrado, foi preciso aprender a amar à distância. Fomos despojados de inúmeros direitos. Entretanto, o direito à amorosidade ganhou força. Porque diante da fugacidade da vida, nós passamos a valorizar mais os nossos momentos, as nossas conversas com os amigos, com os vizinhos. E então aqui, neste ponto da minha fala, eu deixo o pessimismo de lado, para que a gente possa encontrar o outro lado da moeda. Ao nos vermos cara a cara com a transitoriedade, com o vento passageiro que nos açoita, tomamos consciência da necessidade inadiável de viver os momentos de que ainda dispomos. Quantos são? Não sabemos. Não sabemos. E aí não posso deixar de contar uma coisinha de uma colega da Unesp, que ela dizia, todos nós nascemos com um selinho de validade, mas a gente não consegue ver a data. Então, enquanto nós estamos no período de validade, é preciso que a gente desfrute do amor, desfrute da amizade, desfrute da solidariedade. E assim, no contraditório da ausência que se faz presente, a ausência está aqui ao nosso lado, em todo instante. Então, nessa ausência que se faz presente, nós possamos valorizar cada momento de vida que ainda temos, mesmo que nossos momentos sejam tecnológicos. Uma reunião familiar por vídeo, um telefonema, até mesmo uma piadinha enviada pelo WhatsApp, ganha sentido, ganha importância, ganha o status de bons momentos. E quem nos ensinou isto? A transitoriedade.
Diante da fugacidade da vida, emerge a valorização da permanência, porque é a base construtiva da família, das amizades, da parentalidade. É a amorosidade cuidada, querida, apreciada como valor entre as pessoas. Amorosidade que se constrói com palavras, com ações, com sentimentos, com fazeres. Eu diria que somos todos responsáveis por nossos sentimentos em família, pelos nossos amigos e por todos os nossos bem-quereres. A casa, a família, os pais, os filhos são as maiores referências do ser humano. Não importa o tipo de família, o tipo de pai, o tipo de filho. São nossas referências. Quanto aos afetos vividos, afetos positivos e negativos. A família não é só um paraíso, não. Tem os seus momentinhos de inferninho. Em toda a família tem, na minha tem, acredito que na de vocês também tem. Né? Então, é ali que nós vivemos o amor, a amizade, a cumplicidade, o ciúme, a rivalidade, o ódio. Lugar por excelência da ambivalência afetiva. Os núcleos familiares se tecem entre amorosidades e também, por que não dizer, de animosidades. Ele é o filho preferido, é a neta preferida, não é? Mais precisamente, acabamos vivendo entre amor e ódio. Acredito que mais entre amor do que ódio. Né? Talvez soe mal aos nossos ouvidos, desejosos de mais amorosidades, dizer em voz alta que a casa, o nosso templo, é também um lugar de afeto negativo, sofrido e destrutivo. A amorosidade reconhece a valorização do afeto como elemento estruturante da busca pela saúde, pela nossa saúde física e mental. Né? Ela leva à criação de vínculos, à compreensão mútua, à solidariedade. A amorosidade, eu penso que se contrapõe à competitividade na nossa sociedade. Então, a solidariedade que reconhece a subjetividade do outro, a alteridade construídas nas relações entre os sujeitos, reafirmando a autonomia e ressignificando o cuidado com a saúde. Ela busca estabelecer relações de confiança e acolhimento entre as pessoas, possibilitando o conhecimento de dimensões importantes para a estruturação dialogada de práticas de cuidado, que incorporam aspectos mais sutis da realidade subjetiva e material da população. A malfadada transitoriedade nos coloca em busca de outros meios de convivência e solidariedade. No isolamento que vivemos, encontramos o tempo como um aliado, em contraponto a tudo que perdemos. Perdemos muito, mas encontramos mais tempo para atividades prazerosas, para atividades que não fazíamos há tempos, como pintar, bordar, cozinhar, e para aproximar-se de amigos e parentes, ainda que virtualmente. E assim, já vou terminando, nesses nossos paradoxos da vida, é preciso que nós nos equilibremos. Nos equilibremos entre os opostos, entre o pessimismo e o otimismo, entre a desesperança e a esperança, sabendo vivenciar a forte presença das ausências.
dos nossos entes queridos. É isso. Muito obrigada. Você está recebendo aí da Kátia, da Andréia, de muitos coraçõezinhos, muitas parabéns, Maíra. Realmente é muito agradável te ouvir, né, Lourdes? Obrigada, Elisângela. Nossa, tem pessoal que está na sala está te aplaudindo, tá? Não seria diferente. Essa minha amiga de muita longa data, né? E realmente uma época em que eu precisava muito de uma mão. E a Lourdes me deu a mão, a cabeça, a perna. Eu sempre disse que a Lourdes é uma referência em termos de mulher, mãe, intelecto, coragem e por aí vai. Então, te ouvir, Lourdes, é muito gostoso, tá? Essa viagem sobre a transitoriedade. Interessante que ontem eu peguei o texto de Freud, não é? Sobre transitoriedade, e fui. Acabei saiu um texto rapidinho. Eu não sou poeta, eu gosto de escrever muito mais textos, crônicas, né? E exatamente falando sobre a questão do belo, do poemar, não é? Então, nós estamos, talvez, num período tão inóspito, faltando parar, perceber, falar, refletir, repensar, e muitas vezes não queremos. Então, Freud fala muito bem. Em 1916, quando eu estava relendo esse texto ontem, foi exatamente o que a Lourdes falou agora há pouco. Ele poderia estar escrevendo agora, porque ele retrata esse momento em que nós estamos vivendo. Então, essa transitoriedade fugaz, diante de uma rede tão especial que é a que nós temos, não é? Então, hoje a gente pode estar com alunos, ex-alunos, parentes, que nós não conhecíamos porque morava do outro lado do continente. Então, vamos realmente fazer esse movimento. Depende de nós. Ou nós vamos querer ficar num luto permanente, chamado de luto pandêmico, não é? Porque existe uma ancoragem na pandemia, então agora tudo se esvai, não é? Se liquefaz a partir da pandemia. Mas, ao invés de permanecermos nesse luto, acredito que nós podemos fazer essa transitoriedade, né? Algo que em 1980 eu já pensava. Lá em 1980 eu escrevi um artigo sobre criança, bicicleta e computador. Então, não sabia que em 2021 minha netinha de 1 ano e 1 mês pega o meu celular e com o dedinho ela sabe, né, que todo mundo toca num ponto daquela tela e fala com alguém, não é? E ela quer que o dedinho dela ali também abra o vovô, a titia, os primos. Entender esse período transitório como sendo um momento, não, para mim é um período de grandes mudanças, mas que serão, de fato, concluídas se cada uma de nós, cada um de nós, quiser fazer a sua própria transitoriedade.
É isso mais ou menos que Freud realmente nos quer dizer. Mas, quando fala de Freud, eu apaixonada por Freud, eu me deleito em Freud e esqueço que Duda, muito obrigada, Lourdes. Duda, beijo, é você. Nossa. Muito obrigada, Lurdinha mesmo, né? Depois da fala da Lurdinha, eu tô até meio sem graça aqui de falar o que eu preparei, porque foi uma fala, assim, que trouxe muito conforto para mim. Foi muito cheia de carinho. E aí trouxe um afago depois disso tudo, né? Que a gente viveu de pandemia, de realmente de você perder, de você ter que lidar com as novas relações. E para mim, a fala da Lurdinha, ela traduziu conforto, que a vida vale ser vivida independente do momento que a gente está e que tudo é transitório, de fato, em que a gente precisa saber lidar com esse tipo de situação. Então, muito obrigada mesmo, eu tô aqui, nossa, muito, muito feliz. Eu falaria da fala da Lurdinha assim, transformaria a minha parte só para elogiar a Lurdinha mesmo. Mas vamos seguir Imagina. que Agora é sua vez. agora é minha vez. Bom, quando a Sônia me apresentou esse tema, eu pensei em várias coisas. Mas a primeira coisa que eu fiz foi dar um Google e, de fato, trazer para a gente o que significa transitar. Porque a gente está em contato com o verbo transitar a todo momento. Porque todo dia a gente faz o trânsito de alguma coisa, a gente vai para algum lugar, a gente recebe alguma coisa. Mas o que seria a transitoriedade do amor, né? Que é um sentimento abstrato. Então, para a gente começar a tatear o tema, eu queria trazer que transitoriedade, de acordo com o dicionário de Oxford, é justamente passar, andar ao longo, você percorrer um caminho, ou também é você mudar de lugar, de uma condição, de uma situação. Então, essas duas definições, né, do verbo transitar e, posteriormente, de transitoriedade, me fez pensar em dois pilares para trabalhar aqui com vocês, que seria a instabilidade que existe dentro de transitar e também da adaptabilidade que vem com o trânsito de alguma coisa. E aí, para a gente falar de transitoriedade do amor, eu acho que não seria possível a gente falar desse tema sem lembrar de como chegamos até aqui, né? Que a gente está vivendo um tempo pós-moderno. E o que seria a transitoriedade do amor em tempos pós-modernos, né? Primeiro, para a gente depois explorar a situação da pandemia. É a gente entender que a gente está lidando com um tempo de identidade aberta, de identidade contraditória, de identidade inacabada, fragmentada. E que a gente precisa lidar com isso, com as nossas próprias identidades fragmentadas e com as identidades dos outros que também são fragmentadas. Então, a gente vive num momento em que tudo se transforma e de uma maneira muito mais rápida do que outros momentos, embora a transitoriedade esteja vindo aí desde, como a Lourdinha falou, né, desde os tempos bíblicos, de muito tempo mesmo. Mas agora a gente percebe de uma maneira diferente. A gente tem essa percepção de uma maneira completamente distinta dos tempos bíblicos. E isso se deve ao fato de que vivemos em tempos pós-modernos. Viver em tempos pós-modernos, nesse sentido, a gente está falando de algo que revolucionou a nossa maneira de socializarmos, que é um dos pilares disso, né, é a comunicação. A comunicação, ela é um pilar para tudo na nossa sociedade humana. A gente tem várias maneiras de se comunicar, né? A gente tem várias línguas, nós somos uma espécie que desenvolvemos muitos jeitos de passar uma mensagem entre a gente. E a comunicação, ela é pilar para a gente também amar, porque eu não sei se vocês sabem, se vocês estão antenados a isso, mas está em voga na geração Z a gente falar de linguagens de amor, que é como a pessoa ela passa o seu amor para outro. Então, tem gente que tem uma linguagem de amor que é focada em presente, em apego material das coisas. Então, ela gosta de receber presente, ela gosta de dar presente. Tem gente que tem uma linguagem de amor voltada para o tempo de qualidade, que é ficar com a pessoa e aquele tempo ela está dedicando com toda a qualidade do mundo para a pessoa. É uma forma de cuidado. E a gente tem essas linguagens do amor aí, só que agora a gente tem um ponto muito interessante disso tudo, que é a possibilidade de viver em um mundo virtual.
A gente está aqui, a gente está fazendo uso desse mundo virtual. E esse mundo virtual, ele pode significar várias coisas, mas entre elas eu trouxe a questão da instabilidade, que é um dos pontos que a gente mais costuma trabalhar quando a gente está falando de amor em tempos pós-modernos, que é a questão da modernidade líquida, do amor líquido e afim. E aí a gente pode trazer vários pontos ligados a isso, mas o ponto principal que a gente vê muito hoje é a questão das relações de mercado sobre a questão do amor. Então, hoje a gente tem uma visão de amor que ela é muito rápida, e ela é tão rápida quanto o mercado. E por que ela é tão rápida quanto o mercado? E aí a gente retorna à questão da comunicação. As comunicações, o avanço das comunicações, da tecnologia, permitiram que a gente tivesse uma percepção de tempo que as coisas passassem muito mais rápido do que estão passando. A minha mãe é uma pessoa religiosa, e eu acredito que outras pessoas ligadas à religião já tenham ouvido falar disso, que a minha mãe fala que a nossa percepção de tempo muito rápido é bíblico, que está escrito na Bíblia que nos últimos dias o tempo vai passar cada vez mais rápido. E isso se dá, entre outros motivos, né, entre N motivos, por essa questão da comunicação ser muito agilizada. A gente hoje vive cada instante ao seu máximo de verdade. A gente não tem aquele hiato de comunicação, por exemplo, que a gente tinha há um tempo atrás com carta, por exemplo. A gente escrevia a carta, tinha o tempo de escrever a carta, o tempo de mandar a carta, da pessoa receber. Você nem sabia se a pessoa recebeu ou não. Não tinha essa questão, né, que a gente tem no WhatsApp, do tique azul que aparece quando a pessoa escreveu, quando a pessoa leu. Então a gente não tinha nada disso. E a gente enviava carta, a gente não, né? Porque eu sou muito jovem. Mas as pessoas enviavam a carta, recebiam, escreviam de novo, e tudo isso demandava tempo. Então a percepção de tempo era completamente diferente, era completamente outra, era mais arrastado. E hoje essa rapidez na comunicação, com certeza, gera uma instabilidade. Porque tudo chega mais rápido. A briga chega mais rápido, assim como o amor chega mais rápido também. E aí, nessa rapidez, é quando o amor ele se torna algo fugaz, algo que pode se esvaziar muito rápido. Porque, da mesma maneira, né? Voltando às relações de mercado, que no mercado a gente tem a oferta e a demanda, hoje a gente tem uma oferta e uma demanda por amor, que se não for correspondida, ela gera um sentimento de frustração. Poxa, porque hoje a gente, né, como a gente tem tudo muito rápido, a gente tem o contato rápido, a mensagem rápida, a gente quer receber amor de uma maneira mais rápida. E isso, com certeza, atrapalha um pouco a maneira como a gente vê o amor, como a gente enxerga, por exemplo, o esforço que a gente precisa fazer dentro de um relacionamento, por exemplo. Será que vale a pena eu demandar todo esse tempo, todo esse trabalho, esse cuidado com o meu parceiro, sendo que ele não está me correspondendo no momento que eu queria, na velocidade que eu queria? Será que, sabe, é muito mais, como eu posso dizer, pode ser muito melhor eu trocar por outro. Afinal, tem vários outros por aí. E nessa questão, a gente também se depara com a transitoriedade geográfica, porque hoje a gente não encontra amor só na rua da nossa casa, na escola, na faculdade, no trabalho. A gente encontra o amor em diversos outros espaços. A gente não precisa sair de casa para encontrar o amor, e a gente não precisa sair de país, a gente não precisa fazer nada. A gente pode ligar o computador, ligar o celular e encontrar alguém que faça com que a nossa vida vale a pena ser vivida. E essa questão é muito interessante, porque o amor transita nesses espaços, né? Nesses espaços geográficos, nesses espaços de comunicação. E isso tudo gera a percepção de que o amor está ali transitando. Só que até quando, né? Que é essa questão. Até quando o amor vai transitar? Será que, por conta das relações serem muito rápidas, o amor chega mais rápido, vai embora mais rápido? São questões que a gente está tendo que lidar hoje em dia, por exemplo, com uma questão muito pungente no direito, que é o divórcio. O que é o divórcio? Porque anteriormente as relações elas eram muito idealizadas, eram duradouras, e isso não significa, de fato, que aquela relação era uma relação saudável, mas sim que era uma relação duradoura. Hoje, para a gente ter uma relação duradoura, a gente precisa de fato muito trabalho, porque a sociedade está se adaptando de uma forma que, ué, se tá ruim, separa. Se tá ruim, vai embora. Se tá ruim, procura outro. E aí a gente vê essa falência nas instituições amorosas. As pessoas não costumam mais acreditar no amor. Ah, porque meus pais se separaram, porque eu vi muita briga, porque me machucaram muito.
Então, a gente tem essa percepção completamente diferente, a gente tem uma dinâmica muito diferente da que a gente tinha com amor há alguns anos atrás. E aí, eu separei um trechinho de um artigo que eu li me preparando, que falava que o amor é justamente essa ansiedade constante da gente, essa ansiedade líquida que a gente precisa lidar com agora, porque é instantâneo. Então, tudo que é instantâneo, eu acho que todo mundo já passou por esse sentimento de estar falando com alguém pelo WhatsApp e ficar tipo, nossa, não está me respondendo, está demorando muito para responder, está online, não me responde. Então, como é que a gente lida com esse tipo de coisa? O que essa demora para responder ela significa dentro de um relacionamento? O que essa demora para resposta ela significa para a gente, né, como ser humano? O que isso faz no nosso cérebro, nas nossas estruturas psicológicas? Então, são coisas que a gente que a gente não precisava lidar um tempo atrás. O que era, tipo, sei lá, 20 anos atrás, alguém não te responder pelo celular. O que era celular há 20 anos atrás? Então, a gente tem novas questões surgindo, e novas questões que fazem, de fato, o amor transitar entre as pessoas e entre a própria pessoa que lida com o amor. Porque é muito difícil agora você construir um relacionamento que você tem tantas coisas, assim, tantas nuances para lidar. E o amor é isso, né? Nessa questão da instabilidade. É de fato isso que eu quis trazer para vocês. E também, a gente também tem uma questão muito interessante, né, que é o outro lado da minha pesquisa, que é sobre adaptabilidade. Porque ao mesmo tempo que essa revolução na comunicação, que essa rapidez inteira trouxe para a gente, né, todos esses pontos a serem pensados de uma maneira preocupante, que a comunicação trouxe, a gente tem toda a questão da adaptabilidade, que é o que a gente vê na pandemia. Hoje, como a Lourdinha falou, a gente tem interações que não se valem mais só do corpo a corpo, elas ficam também no mundo social. E isso é transitoriedade do amor e é uma característica de adaptabilidade que a transitoriedade faz. O amor ele não vive mais só nos espaços físicos, ele extrapola para os espaços virtuais. E aí, durante a pandemia, a gente tem tudo isso exacerbado, né, levado ao seu ponto máximo, porque a gente está sozinho, mas ao mesmo tempo que a gente está sozinho, a gente pode pegar o celular e ficar num grupo de amigos ou conversar com alguém. E o que isso significa? O que isso gera para a gente? Essa é uma falsa solidão ou não? Então, são pontos que a gente precisa trabalhar e que a gente está trabalhando com amor em trânsito mesmo. Essa questão do amor em trânsito. O amor está transitando entre os espaços geográficos, entre os espaços sociais, entre os espaços virtuais, e todo esse trânsito está gerando um reflexo social, tanto positivo quanto negativo. E aí eu queria trazer uma pesquisa que eu me deparei enquanto eu estava trabalhando, né, para essa roda, que é sobre a questão dos aplicativos de relacionamento, que tiveram um boom na pandemia, mas não tiveram um boom para o que a gente acha que teria, né? Porque geralmente aplicativos de namoro, essas coisas são fugazes. Quando a gente vê uma história que culminou num casamento ou em alguma coisa mais séria, a gente fica tipo, caramba, nossa, conheceu no Tinder? Oh, que legal! A gente tende a desconfiar um pouco, né? Só que na pandemia, esses espaços virtuais de encontro, eles viraram um espaço de socialização, muito mais do que um espaço de você procurar ali um namoro rapidinho. Viraram um espaço de socialização. Então, a gente tem uma pesquisa aqui que as interações sociais entre os usuários desse aplicativo de namoro, né, no caso a pesquisa foi feita com o Bumble e com o Tinder, cresceram 25%. Isso significa que, ao comparar com o período pré-pandêmico, as conversas que as pessoas tiveram aumentaram 25%, o tempo de conversa, o tempo de conhecimento. Então, é um sintoma de que as pessoas estavam enclausuradas, né, dentro de casa, e aí realmente passaram a cultivar o quê? Um relacionamento, mesmo que seja um relacionamento de conhecer a pessoa, mas de fato se empenharam mais em conversar, em conhecer, em fazer com que aquele sentimento ali realmente transitasse, fluísse entre um e outro, e não só algo carnal, algo imediato ou coisas assim.
E aí a gente também tem as questões que teve mais de 3 bilhões de swipes, né? Swipes são o movimento que você faz de para a esquerda ou para a direita, para você dizer se você gostou, se você não gostou, e tiveram 3 bilhões de swipes. E isso é assim, foi um recorde durante a pandemia nos swipes que a gente teve nos relacionamentos de namoro, no site de relacionamento de namoro também. Então, é tudo uma questão de adaptabilidade também. Quando a gente fala de transitoriedade, a gente também fala dessa questão de adaptabilidade. Ué, eu tô aqui em casa, tem um vírus do lado de fora, eu vou me adaptar a fazer com que o amor aconteça, ainda que parada dentro de casa. E a gente tem essa questão da adaptabilidade dentro dos sites, dentro dos aplicativos de relacionamento e algo que aprofundou de fato as relações sociais que existem dentro desses espaços de convívio ali, que são os aplicativos e os sites. E com a fala da Lurdinha, de fato, me trouxe também a adaptabilidade e a transitoriedade do amor diante da morte de um ente querido, que foi algo que provavelmente todos nós tivemos que nos deparar da pandemia. Se não foi alguém da nossa família, foi da família de algum conhecido, certamente a gente conhece alguém que perdeu alguém nessa pandemia. E o amor não para de transitar quando existe a morte. Muito pelo contrário, o amor transita ainda mais. Nas minhas experiências de luto, eu percebo que quando a pessoa morre, é realmente ali naquele momento que eu enxergo o quanto eu amo a pessoa. Não quanto eu amava, mas sim o quanto eu amo a pessoa ainda. Porque o amor continua transitando. E o amor transita justamente da gente para aqueles que continuam vivos. E é uma experiência muito interessante, ainda que dolorosa, porque como a gente consegue amar e manter o amor por uma pessoa que a gente não convive mais, por uma pessoa que a gente, sabe, não vai ter mais a possibilidade. Eu estendo a pergunta até para relações que a gente nunca teve. Por exemplo, eu nunca conheci o meu avô materno, mas eu amo meu avô materno de um jeito que eu acho que eu não consigo entender. Porque ainda que eu não tenha conhecido meu avô, eu sou apaixonada pelas histórias que me contam. Então, o amor transita nessas histórias, o amor transita, o amor é um legado. E é nesse legado que ele vai sendo perpetuado. E é por isso que o amor nunca para de transitar, mesmo quando a gente está de luto. Muito pelo contrário, essa transitoriedade dele se intensifica ainda mais. Existe ainda uma maior troca do amor com aqueles que ficam sobre a pessoa que foi embora, né? E além disso, a questão do luto, a gente também precisa falar do amor em trânsito na pandemia, mais sobre o amor próprio, que é algo que a gente esquece um pouco de falar. A gente fica focado na relação de amor que a gente tem com os outros e esquece de falar também da relação de amor que a gente cultiva com nós mesmos. O que foi a pandemia para o jeito que a gente se olha no espelho, por exemplo? O que isso impactou, por exemplo, nas questões de só lançando um questionamento nas questões de transtorno alimentar, que a gente precisou ficar sozinho em casa. E aí? Eu lembro que no começo da pandemia isso era uma questão pungente, porque as pessoas começaram a comer muito mais do que elas estavam acostumadas, porque elas estavam em casa. E aí? Questão de saúde. Como a gente lidou com isso? Nós, com nós mesmos, né? Questão de cuidado. É, durante essa pandemia, que a gente trouxe muitas vezes o trabalho para nossa casa, né? Precisou trazer o trabalho para casa. Como a gente lidou com o fato de que, olha, às 7 da manhã eu estou feia e eu preciso trabalhar. A gente não, como é que eu como estudante, gente, eu como estudante eu assistia a aula de pijama, deitada na cama. E onde é que fica o amor próprio nisso tudo, o cuidado nisso tudo? Que momento a gente para e a gente pensa assim, agora eu preciso me cuidar. Então, são questões que a pandemia trouxe e que a gente está tendo contato com isso agora, principalmente, porque a gente está começando a viver ali, né, muito mais ou menos um pós-pandemia, mas a gente está em contato com isso. Toda a questão da transitoriedade do amor no luto, que agora a gente sai de casa e agora com as coisas voltando ao normal,
os velórios voltando ao normal, a gente tem esse sentimento de perda que nunca vai ser reparado, que a gente não teve esse momento antes e agora a gente poderia ter. Toda essa questão de amor próprio, de cuidado, que quando eu estava em casa eu não precisava me cuidar, mas agora eu preciso. Até que ponto o amor próprio, ele é algo que a gente cultiva por amor a nós mesmos, ou até que ponto ele vira uma necessidade social? É uma imposição. Então, são coisas que a gente está lidando agora, nesse pós-pandemia. São questões muito interessantes de pesquisa e de debate, para a gente ouvir os outros, porque cada realidade é uma experiência diferente. E são questões que eu queria trazer para vocês, né? Mas eu queria encerrar mesmo a minha fala mostrando uma esquete do Porta dos Fundos, que eu acho que traduz bastante o que eu falei no começo da minha explanação, que foi a questão do amor instável e do amor transitório de uma maneira geográfica. E aí até dá um tom assim de humor para a gente aliviar as coisas. E aí eu vou mostrar para vocês agora, para a gente terminar bem, rindo um pouquinho, né? Eu acho que vale a pena. Só um minutinho que eu vou. Duda, a gente Oi. está terminando essa primeira parte, porque eu tenho 3 perguntas aqui, inclusive de colegas que não conseguiram acessar. Então, essa primeira fase, essa Uhum, primeira parte, nós vamos terminar agora. isso. Ó, vocês estão conseguindo ver minha tela, né, já? Sim. Tá, então eu vou botar. Ir lá no sítio dela depois, né? Que tudo isso passasse. A gente tem que marcar. Tem que marcar. Amiga, então, eu tenho que te contar uma coisa. Yeah. Eu tô namorando. Que? Tá maluca? Claro que não! Em plena quarentena, sua louca. Me conta tudo. Como que você fez isso? Onde é esse homem? De onde? Como? Calma, louca, calma. Eu vou te contar do início, calma. Então, ele já me manda mensagem tem uns 5 anos por inbox. Eu nunca respondi. Aí agora eu resolvi responder. E tá rolando, assim. Peraí, que eu consigo achar ele aqui, eu vou te apresentar ele, vou colocar ele aqui. Aqui, você vai dar ele? Eu vou, tem que conhecer logo, minha melhor amiga. Aí, Caran, amor, essa é a Érica, minha amiga. Érica, esse é o Caran. Érica é minha melhor amiga minha. Amiga, aqui, Ele é de onde? Eu acho que ele é indiano. Como assim? Você acha que ele é indiano? Você não perguntou? Amiga, isso não importa. Acabou essa coisa de país, acabou essa coisa de idade. Agora é uma coisa só que é a internet, é a nova Pangeia. Como é que vocês comunicam? Faz assim, ó, que aí ele entende. Faz O que assim. é isso? Mini coração. Ele não fala português, que você falou? Aí como é que Na é? verdade, ele quase não fala. É isso aí que você tá vendo. Ele fica aí me olhando com essa carinha. Às vezes abre um sorrisinho. De vez em quando ele manda um show boobs, que eu acho que é a minha flor na Índia. Ah, não. Sei lá, será que não é melhor você procurar alguém mais... Não sei, uma pessoa mais próxima, né? Uma pessoa que você pode encontrar, uma pessoa... Um aplicativo, esses aplicativos aí que você baixa e tem gente próxima de você. Não, Érica. Não, claro que não. Isso dá certo. Aí eu vou lá, acho um monte de macho escroto que fica postando foto com peixe na mão, no Pesque Pague, ou fazendo arminha com o dedo, ou quando eu mando o WhatsApp, a primeira coisa que me manda é uma foto de uma piroca. Eu não quero isso pra minha vida, não. É melhor o quê? Namorar o Aladim velho, então. Parabéns, muito lindo. Eu acho melhor mesmo, eu acho bem melhor. Primeiro que ele é super bronzeado. Depois que a vaca é sagrada lá, então, vegetariano. E eu sou o quê? Vegetariana. Paula, pelo amor de Deus, Paula. Paquera alguém que você pode encontrar. A quarentena acabou. Aí você não vai ver esse homem. Amiga, Paquera alguém assim que você pode ver depois, né? é a melhor coisa a se fazer. Essa coisa de relacionamento pessoal não tá dando certo mais, não. Você tem que se arrumar, você tem que pentear um cabelo, você tem que fazer dieta, você tem que tomar banho. E pra quê? Pra agradar um cara inseguro que só quer te exibir pros outros e quando chega em casa te trata mal? Eu quero o Caran. Que o Caran, amiga, ele me manda gif animado. Ele me manda música do Kennedy. Caran! Kennedy, a gente ama Kennedy. Kennedy! Com foto de pôr do sol no fundo. Érica, me disse, alguma vez na sua vida você já recebeu rosas por arquivo zip? Não. Então pronto, aqui nesse relacionamento, uma surpresa atrás da outra. Amiga, você tá muito engraçada. Ai, não.
Meu ex me ligando. Que ex? Tá maluca? Motumbo, príncipe da Nigéria, não me deixa em paz. É quem? Motumbo. Alô, nós tá com a tua filha aqui, mas a senhora pode ficar tranquila que nós não vamos machucar ela não, hein? Nossa, que voz forte, agressiva. Tá maluca, porra? Nós tá com a tua filha aqui, caralho. Já criou uma filha pra gente? Qual é o nome da filha, hein, seu louco? Hein? Por que você não bota nossa filha no quarto e volta pra gente assistir uma live juntos, hein? Caralho, mulher malucona. Hã? Ei! Acho que eu vou baixar o Badu. Ai. É isso, gente. É isso. Eu acho que esse vídeo resumiu bastante. Principalmente a parte que ela fala sobre relacionamento pessoal não dá mais certo, não. Você precisa tomar banho, ficar cheirosa, precisa ir para um cara seguro. Então, eu acho que isso resumiu bastante, né? As questões que a gente viveu durante a pandemia. Duda, Luzinha, pessoal, muito bom realmente, né? A questão da transitoriedade. Quantas diferenças e quantos movimentos, não é? Movimentos psíquicos envolvendo, não é? Toda a nossa subjetividade, todo esse sujeito que somos, esse sujeito singular que somos, né? Que estamos vivendo todo esse tempo. Então, para isso, eu recebi uma mensagenzinha aqui da Célia, que ela pediu para que vocês respondessem para ela. Tá? Ela questiona o seguinte: olha, fica aberto também as perguntas de vocês, viu? Estamos abertos, vocês podem colocar no chat, podem levantar a mão, e nós vamos respondendo. Temos aí um tempo grande para a gente poder se cirandear agora, diante de tudo que foi colocado aqui. Mas a Célia, ela perguntou o seguinte: a percepção da transitoriedade nos leva ao sofrimento? Acho que a gente pode relacionar muito com o que eu falei, né? Sobre a questão da percepção do tempo, porque gera uma ansiedade muito grande, né? Eu acho que sofrimento seria muito... A gente poderia falar isso de uma maneira muito individualizada, porque eu acho que não é possível generalizar muito. Mas, de fato, essa percepção do que é transitório, ela pode trazer algum sofrimento, assim, tipo, vou me expor agora para vocês. Eu comecei a namorar recentemente e bem no comecinho eu ficava tipo, gente, e se acabar, sabe? Se acabar de uma hora para outra, o que eu faço? Eu gosto muito dele. E até eu construir essa segurança, tipo, ó, até o momento eu tenho segurança que não vai acabar. Quando acabar, eu vou sentir que vai acabar. Demorou um pouco. E isso gerou um pouquinho de sofrimento para mim no começo. Essa questão de lidar com a insegurança do tempo, porque de fato as coisas acontecem tão rápido e é de uma maneira tão de uma hora para outra que a gente não consegue prever muito o que vai acontecer depois. Porque naquele momento que eu falei, né, da questão das cartas, a gente tinha ali uma distância que ela não se fazia tão difícil de lidar, porque o relacionamento continuava. Muito pelo contrário, a distância, ela tinha certeza que o relacionamento ia continuar. A gente está namorando à distância, mas daqui a pouco a gente vai casar, que não sei o que, não sei o que lá. E hoje a gente não tem isso. Se você fica um pouco mais distante, você já começa a sentir um pouco mais de falta, e aí você já começa a se questionar e essas coisas assim. Então, a percepção da transitoriedade, ela com certeza ela traz algumas questões para o indivíduo, mas eu não generalizaria, assim, sofrimento, mas com certeza traz perguntas e questões a serem pensadas. Desconfortos. Com certeza, insegurança bastante, eu acho que traz uma insegurança
enorme para você começar a pensar em relações e não só nas suas relações próximas, mas em todas as relações que permeiam sua vida. Se serão transitórias mesmo, ou se dentro ali da permanência possível, né, seja eterno enquanto dure, elas vão se fixar nisso. Eu penso que é difícil a gente dizer que a transitoriedade traz sofrimento, porque, na verdade, essa percepção da transitoriedade, ela não é uniforme para todos nós. Eu diria que ela traz, sim, sempre ansiedade. Ansiedade em relação a que desfecho ocorrerá. Pode haver até uma sensação de felicidade. Eu estou numa situação muito difícil e ela vai passar e eu vou ficar bem. Então, eu fico ansiosa por esse momento em que eu estarei bem. Então, eu penso que qual é o momento da transitoriedade? Qual é o momento? Não é? Nós sabemos que é passageiro e nós não sabemos qual o desfecho. Mas é possível que a gente almeje, numa situação difícil, almeje por um bom desfecho. Então, isso não seria um sofrimento. Agora, pode ser no caso que a Duda colocou, né, da sua experiência, quer dizer, essa transitoriedade te trouxe algum sofrimento, porque e se termina. Não é esse o fim que eu desejo, né? Então, eu diria que sofrimento ou não vai depender do caminhar, de onde nós estamos para onde nós vamos. Pode haver sofrimento e pode não haver sofrimento. Pode haver esperança. Então, é difícil generalizar. Então, a gente pode colocar a questão do sofrimento como algo... A percepção, ela é extremamente singular, né? Ela é única, ela é de cada um. Então, enquanto que para a Duda, nesse novo relacionamento, numa nova situação, existe um incômodo, não é? Um desconforto de como será esse término, vai durar, não vai durar, né? Como é que, se durar, como é que será? Não é? Então, toda esse movimento da transitoriedade, eu percebo ele muito único, não é? Muito único de cada um de nós. Generalizar, como as duas falaram, é impossível, né? É impossível. Agora, e também é impossível, não é, para nós da psicologia que estamos aqui, da psicanálise principalmente, né, generalizar o sofrimento, nós não podemos, porque o sujeito é único, é já um sujeito dividido, mas temos que pensar, sim, que a cada posição frente à transitoriedade, aquilo que está em trânsito nas nossas vidas, né, também tem o nosso grande vilão ou o nosso grande aliado, que é o nosso inconsciente, gente. Então, este inconsciente vai demandar, diante do nosso ego, determinadas condutas e procedimentos ou gatilhos que nós não podemos dizer que exista um protocolo, não é? Que vai de A a B ou de B a D,
que seja o da percepção da transitoriedade, né? Então, eu me lembro, eu trago aqui para a nossa reflexão a questão deste inconsciente que está lá. E como é que ele vai reagir? Não sabemos, por isso mesmo que ele é inconsciente. É uma massa que está lá. Então, generalizar jamais, não é? Mas esse incômodo, Duda, é o que nos leva para o setting analítico, é o que nos leva para o psicólogo. Então, outra pessoa também, outro colega nosso que também não conseguiu entrar, eu acredito que tenha tido algum probleminha. A Duda também estava querendo entrar por aquele link que eu enviei, né? E não conseguiu, né, Duda? Isso, só pelo Então, e-mail. talvez tenha mudado um númerozinho ali naquele código, mas foi o professor Isnar. Ele disse o seguinte, ele fala sobre a questão da comunicação. Ele perguntou o seguinte: a comunicação é o meio por onde a amorosidade transita? Nossa, Ele é um homem interessante. da comunicação, né? E hoje um escritor, né? Então, ele pergunta: a comunicação é o meio por onde a amorosidade transita? Eu penso que a comunicação, ela sempre é um meio, mas também nós temos muitas formas de comunicação. Então, será que um olhar não possibilita o trânsito da amorosidade? Que o outro perceba no meu olhar o que eu aprecio? Um gesto, né? Uma careta. Né? Então, quer dizer, a Duda explicitou muito bem várias formas de comunicação, né? Quer dizer, mas nós temos aí a comunicação virtual, a comunicação verbal, a escrita, a falada, etc. Mas nós temos também a comunicação gestual, mais presente no relacionamento, na comunicação face a face, mas também presente no virtual. A Érica, no vídeo que a Duda postou, falou muito pelo olhar. O olhar dela era bem expressivo. Então, eu acredito que a comunicação pode, sim, facilitar esse trânsito da amorosidade, mas nós teríamos que pensar assim, em um grande leque de formas de comunicação, especificamente na amorosidade. Talvez na amorosidade, essa comunicação gestual fale mais. Não sei. Eu concordo muito com a Lourdinha, assim, porque eu fiquei pensando e não tem como você transmitir amor a menos que você faça alguma coisa. Até quando a gente fala de amor próprio, né, a gente tem atitudes de autocuidado. Então, com certeza, a comunicação, quando a gente fala, ela permite que o amor flua entre os espaços, né? E aí entra o que a Lourdinha falou, que não é só a comunicação de falar, ó, eu amo você, ou é um carinho, é um olhar, é o jeito que você trata a pessoa, que você fala com a pessoa, sabe? Que você fala da pessoa para os outros. Então, com certeza, não só nas relações
interpessoais, né? Mas na sua relação com você mesmo. É o jeito que você se trata, que você se olha, que você se veste, que você se comunica com você, que você conversa com você mesmo, né? Que você se entende enquanto sujeito. Então, acho que o Gnar foi certeiro aí na pergunta. Então, perfeito. Aí também eu vou colocar um detalhe meu, né? Eu vou fazer 50 anos de casada, né? Então, não precisam ficar fazendo contas, tá? Eu casei muito cedo. Mas o meu marido, desde quando nós nos casamos, ele gosta de falar escrevendo, fazendo acrósticos. E ontem ele fez um acróstico dizendo que eu estava aparecendo com esse novo corte de cabelo 30 anos mais nova. Então, olha que é o trânsito da comunicação, né, gente? É exatamente isto. Tá? Duda, a Lojinha conheceu minha mãe. Eu vim de uma... A minha mãe escrevia cartas ao longo da sua vida toda. Principalmente depois que nós saímos de Marília, ela mantinha o vínculo com as amigas através das cartas. Hoje eu tenho guardada para um eventual livro, alguma coisa assim, aproximadamente quase que 200 cartas. Né? E também os envelopes que ela recebia. Porque tudo isto mostra o que você falou, o trânsito geográfico, não é? Que hoje a gente pode estar falando aqui com pessoas que estão fora do Brasil, que estão fora do Rio de Janeiro, que estão fora do estado de São Paulo, que estão aqui junto com a gente. Então, esse trânsito geográfico era feito pelos correios, não é? E muitas vezes, ou melhor, as cartas, não é, que eu lia, não é, eram cartas exatamente falando como é que você está, o que você está fazendo agora, buscando exatamente o que a Érica estava buscando ali no filmezinho, não é? Exatamente se colocando, não é? Olha, eu estou aqui, a Sônia Grácia está fazendo isso, os meus netos, bisnetos. Então, esse é o que você revelou, a história do seu avô. Então, ela transita, ela jamais vai se perder, enquanto este trânsito for real na vida familiar. Não é? Então, manter essas figuras é muito importante, gente. E eu acredito que essa amorosidade ela vive a partir desse trânsito. Né? Mas tem um monte de pergunta aqui. Vamos lá, tem o Júlio que perguntou assim: lindas expressões da Lurdinha e da Duda, com reflexões incríveis sobre a transitoriedade do clássico ao pós-moderno. Aí o Júlio diz o seguinte: deixa aqui uma questão. A transitoriedade reforça a efemeridade do amor nestes tempos pandêmicos, dona Lurdinha e dona Duda? Eu não vejo muita distinção entre o conceito de transitoriedade e de efêmero. O efêmero é transitório. O efêmero também é fugaz. Então, eu não percebo uma oposição ou uma distinção muito forte. Eu acho que se eu disser, não, esse amor é transitório, e eu disser, esse amor é efêmero, esse amor é fugaz, eu acho que eu estou dizendo a mesma coisa. Eu acho que esses tempos pandêmicos, eu acho que coloca muito mais em voga essa questão, né? Porque
por mais que a gente já estivesse lidando com isso há algum tempo, na nossa família, com os nossos amigos, por mais que a gente estivesse vendo isso acontecer perto da gente, agora a gente tem uma visão muito mais macro, né, do assunto. A gente realmente está vendo o que está acontecendo fora da nossa bolha social. Então, eu acho que não que reforça, mas que expõe, assim, traz o debate pro seio de todo mundo. Joga no colo mesmo. Esse jogar no colo, a Kátia, ela pergunta, Kátia, olha aí, vamos responder a tua pergunta. O direito à amorosidade e construção do amor, qual ou quais são os caminhos? É a Kátia que abriu aí, tá dando tchau. Kátia, Luzdinha, Duda, por favor. Quais os caminhos da construção do amor? Mas tem tanta gente que queria essa receita. Muita gente queria essa receita, porque acho que não existe. Porque aí vamos tentar, dentro da complexidade de cada ser humano, né? Como esse amor, de certa forma, complementa o outro ou supre as necessidades do outro. Então, eu penso que a construção, na verdade, ela é contínua. E não basta lançar só um alicerce. E não basta levantar a parede. É preciso manutenção. Toda construção precisa manutenção. Então, a construção do afeto, vamos dizer, mais duradouro, acho que é um exercício de todo dia. É um exercício de todo dia e depende muito das minhas circunstâncias e da circunstância do outro. Né? Então, cada caminho é um caminho. Você tem, assim, quando você vai para romances, para histórias de amor, você vê que relacionamentos começaram da forma mais estranha e mais diferente possível. Desde um relacionamento que começa com uma briga de trânsito, até um relacionamento que começa com o vizinho do lado desde criança. Então, cada construção é uma construção, cada caminho é um caminho. Sim. E me Kátia, chamou... tem muito caminho para você caminhar aí, viu, Kátia? Comece a fazer esteira. Me chamou Duda. muita atenção o começo, né, da pergunta, que é direito à amorosidade. E quem tem direito, né, a receber amor e quem tem direito a dar amor? Isso me lembrou muito que eu assisto um reality show de drag queen, né? E a drag queen, ela fala, que é a RuPaul, que é a dona do reality show, ela fala que você só consegue amar alguém quando você primeiramente se ama. E essa questão, né, do direito à amorosidade me lembrou muito desse pensamento dela. Porque como você vai conseguir amar alguém se você não desenvolve esse amor por você mesmo, né? Porque eu acredito que a primeira forma, o primeiro contato que a gente tem com o amor é durante a nossa família, com a nossa família, assim, só que uma das maneiras mais intensas que a gente tem de praticar esse amor é com nós mesmos, porque a gente convive com a gente o tempo todo. Então, esse direito à amorosidade me chamou muita, muita atenção mesmo, porque me lembrou dessa questão de a gente tem o direito de ser amado, a gente tem o direito de dar amor,
mas como que a gente adquire esse direito, sabe? Como a gente faz valer a pena, como a gente faz que seja interessante para o outro, além de ser interessante para a gente também. Então, eu acho que a construção primeira do amor, além de você receber, né, esse amor dos seus pais, é praticar esse amor com você mesmo primeiro, é você se entender, é você se cuidar, você entender como que você funciona, porque se você não souber o jeito que você funciona, a partir do momento que você lida com o funcionamento do outro, você entra em parafuso, porque você não consegue entender nem você mesmo, como é que você vai entender como é que o outro lida, qual é a dinâmica. Então, eu acho que esse direito à amorosidade, ele perpassa muito pela instância do eu, para depois chegar na instância do outro. Em primeiro lugar, quem eu sou, não é? Essa identificação, para depois poder transitar. Mas direitos, Kátia, todos nós temos. E precisamos fazer valer este direito, não é? Ora, como a Luzinha falou, não é? Nas famílias, aquele inferninho de família, né? Aquelas brigas, aquela toxicidade, é a hora que você vai se colocar ali também, ou como esposa, ou como mãe, ou como filha, mas o amor é um direito de todos nós, de amar e de ser amado, mas depende de como realmente nós vamos transitar a amorosidade. É isso que eu penso. Né? E ela agradece muito, mas tem uma outra pergunta aqui ainda, viu? Que é a seguinte: a comunicação. Tem mais duas perguntinhas. A comunicação, em seu trânsito até o receptor, pode sofrer alterações do sentido da transitoriedade? É a Adriana, que não, acho que é o Andriano que está perguntando. Ou é a Adriana ou é o Adriano, que ele está perguntando se a comunicação em seu trânsito até o receptor pode sofrer alterações do sentido da transitoriedade. É o Andriano que fez a pergunta. Então, está aí, meninas. Sim, eu acredito que sim, pelo menos assim, até na velha teoria da comunicação que a gente estudava com as figurinhas e tudo, quer dizer, a mensagem, né, a comunicação que sai de mim até chegar ao outro, eu não sei como o outro vai receber, né? Eu emito de uma forma, mas eu não tenho nenhuma garantia que o outro vai receber exatamente como eu emiti com a minha intenção. Quais são as minhas intenções subjacentes? Então, eu acredito que são dois polos. Por que tantos mal-entendidos? Por que tantas vezes você fala alguma coisa e você tem que voltar, explicar o que você falou? Quer dizer, porque realmente a sua comunicação sofreu alguma interferência, alguma coisa, até chegar ao seu receptor-alvo. Então, o que nós falamos não nos dá garantia de que todos entenderão o que nós falamos. E eu acho que... Porque vai entrar a experiência de cada um, a vivência de cada um, a circunstância de cada um. E principalmente agora, né, que a gente está vivendo nesse momento virtual, a gente vê cada vez mais isso, que o jeito que a gente fala, o jeito que a gente escreve, principalmente, ele não é interpretado da maneira que a gente gostaria pelo outro. E aí gera um ruído de comunicação gigantesco. Se gera a gente aqui, cara a cara, falando, imagina por meios, né, que a gente precisa pensar na intenção do outro, não sei o que lá, tem
eu recebi uma mensagem um dia da minha mãe, é assim, eu não gostei do tom que você escreveu essa mensagem. E o que é você escrever a mensagem num tom, sabe, que não soe agradável para outra pessoa? É um cuidado que a gente tem que tomar, né? Quando a gente está falando com pessoas que a gente estima, né, o relacionamento. Então, a gente precisa pensar no jeito que a gente está escrevendo, como a pessoa vai ler aquilo, se ela vai ler na entonação certa, se ela vai ler na entonação errada. Então, com certeza, a comunicação ali, esse trânsito da comunicação, ele pode dar aí algum ruído. Mas são coisas que a gente precisa ir lapidando, né? Problema de comunicação a gente resolve comunicando. Então, acho que o diálogo é fundamental para a gente sanar esses pontos que venham atrapalhar aí algum relacionamento e tal. É, é, é falando, é fazendo, é experimentando, não é? Nós estamos num tempo novo, não é? Um tempo de novidades, de dificuldades, de expressão, de fala, como falamos, como interpretamos. Então, como a mãe da Buda falou, não é? Eu não gostei desse tom. Mas que tom, se estava escrito, não é? Então, realmente, essa percepção nossa de quando falamos, de quando escrevemos, não é? E principalmente agora na área jurídica, não é? Tudo que a gente escreve passa a ser documento, tudo que a gente fala passa a ser documento. Então, nós temos. Aí vai a minha pergunta para as meninas aí. Mas isso já não era uma postura muito antiga, muito primária do ser humano? Quer dizer, esse cuidado que a Duda vem trazendo desde o início da fala dela, né? Precisamos ter autocuidado, precisamos ter cuidado. Mas isso não é um princípio, meninas? Ou não? Eu acho que sim, é um princípio. Eu acredito que nós sempre procuramos as palavras melhores, mas, no meu entendimento, hoje nós vivemos um período muito mais difícil. Talvez alguns estranhem o que eu vou dizer, mas o exagero pelo politicamente correto acaba limitando a nossa possibilidade de comunicação. Porque é preciso escolher muito bem as palavras para não gerar problemas. Então, coisas que nós falávamos tranquilamente quando estudávamos com os coleguinhas de classe, etc., os apelidos, as brincadeiras, hoje você corre o risco de ser severamente criticada, dependendo do que você use. Então, eu penso que hoje o cuidado com as palavras tem que ser quase exagerado. E a Lurdinha comprou uma cartela de ovo. Você pode contar esse exagero, Lourdinha? Pois é, eu fui comprar ovos, né? Havia uma pilha enorme. E quando eu pego a cartela de ovos, sempre há rótulo, né, da Granja, etc., e uma taja assim amarela com letras vermelhas. E estava escrito: atenção, alérgicos, contém ovos. Olha isso. O que se espera quando você compra uma cartela de ovos? Você espera que tenha ovos. Alérgicos, contém ovos. O exagero da comunicação. Né? Exagero. Duda, você queria falar.
Pode falar. Eu acho que também passa muito pela experiência pessoal, né? Essa questão do cuidado. Porque quando a gente fala de cuidado, a gente tem que lembrar que é algo relativo, de pessoa para pessoa. Porque tem pessoas que encaram a maneira como elas expressam de um jeito diferente. Tem gente que acha muito bom ser sincero a todo momento, por exemplo. Eu já acho que precisa ser comedido. Você precisa escolher o momento que você vai ser sincero. Como é que você vai falar isso? Se a pessoa está preparada para receber aquela informação. Então, esse cuidado que a gente fala, ele pode ser muito relativo, e aí talvez a maneira como você se expressa, né, o seu cuidado não seja suficiente para outra pessoa, ou seja um cuidado muito grande, a pessoa demanda menos. Então, é tudo uma questão, novamente, de você se entender enquanto sujeito e de você conseguir interpretar, de você conseguir ler o outro. E aí eu acho que a gente encontra ali o justo meio para a gente falar desse assunto. Bem, meninas, está muito bom o papo. A gente ficaria aqui até a próxima semana. A gente ficaria aqui. Opa! Caiu! Caiu meu celular. Ainda bem que não foi você. Ainda bem que não é o novo. Pronto. Essa é a transitoriedade. Então, um processo amoroso de transitoriedade entre o novo celular e o celular antigo. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos. O Júlio, nosso parceiro, amigo, está aqui também presente hoje, nos prestigiando. Quero agradecer a todos vocês, lembrá-los, não é, que no mês de julho nós teremos, se vocês me aguardarem um pouquinho, nós teremos aqui no dia 11, nós vamos ter uma roda sobre ressentimento e bipolaridade. Então, falamos muito hoje de transitoriedade, desse desejo amoroso de transitar as nossas afetividades, e aí Samuel e Ana Clara, um do Rio e a outra lá de Goiânia, vão falar exatamente sobre essa bipolaridade, não é? Que é o ressentimento. Que manifestação, que trânsito o sujeito vive se deparando com as suas dificuldades e quase que num ganho secundário ou no mecanismo de defesa, fazendo uma projeção no outro, não é? Se ressentindo da comunicação, que muitas vezes não foi a melhor que ele percebeu, não é? Então, o ressentimento vem também de um processo transitório da comunicação. Agradeço a todos vocês, tá? A Ana Carolina falar meia conversa, foi maravilhosa. Ana, a gente está aqui para isso. A gente se prepara para aconchegar todos vocês, tá? Exatamente para recebê-los e para poder desejar a todos uma excelente semana, até o dia 11, e aí a Luzinha agora para as suas despedidas e depois a Duda. Bem, eu quero renovar os meus agradecimentos à PUC, à Sônia, ao companheirismo da Duda e a todos vocês que nos acompanharam. E eu selecionei um pequeno poema que talvez sintetize... Para ouvir. Não, agora não me dê, não.
sintetize muito do que nós falamos, né? Quer dizer, é a transitoriedade, é a esperança, é a desesperança, é a dificuldade. Ele se chama Estive Doente. Estive doente. Doente dos olhos, doente da boca, doente dos nervos até. Dos olhos que viram formosas mulheres, da boca que disse poemas em brasa, dos nervos manchados de fumo e café. Estive doente. Estou em repouso, não posso escrever. Eu quero um punhado de estrelas maduras, eu quero a doçura do verbo viver. Lindo. Emocionante, né, gente? Ai, Cada roda com a Lourdes é uma emoção. Muito obrigada. Eu quero continuar vivendo. Duda. eu queria agradecer de novo, né, a PUC pela oportunidade, a Sônia por ter me convidado para essa roda. É sempre uma honra e um prazer rodar, com a Lourdinha principalmente. É muito o aconchego, realmente, que eu li no chat. É reconfortante ouvir a Lourdinha falar tanto tempo de experiência, tanta inteligência, sabedoria. É muito mais proveitoso, eu acho que, para mim, ter essa oportunidade do que... Nossa, perfeito mesmo. Queria muito agradecer a vocês que ficaram até aqui, né? Quase 10 horas da noite já, escutando a gente. E é isso, gente. Vamos amar, vamos comunicar, transitar, que não é errado, e que a gente possa fazer isso cada vez mais. E com cada vez mais leveza, né? No trânsito, a comunicação mais leve, na vida pessoal mais leve. Lembrar que quando a gente compra cartela de ovo, a gente sabe que se somos alérgicos, não poderíamos comprar ovos. E agradecer muito a vocês, agradecer tudo e Lourdinha pelo convite aceito, lembrá-las que a gente tem mais roda esse ano juntas, estamos começando, e um abraço muito grande a todos vocês, e que nós vamos estar aqui. E convido a todos para uma excelente semana que hoje se inicia. Um beijo muito grande para todo mundo, tá? Muito obrigada, Márcia, Elisângela, Giovana. Não dá para eu falar todos os nomes que estão aqui. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima, tá? Muito obrigada.